A gente vai falar sobre os riscos e benefícios dos metais pesados. Às vezes, a gente pensa que, poxa, só ouço falar mal de metal pesado, só que os metais pesados eles se desenvolveram junto com a própria humanidade. Por exemplo, os cálices de chumbo, eles eram utilizados já em Roma para se beber, né? Aliás, foi isso, inclusive, uma das coisas que se atribuiu à loucura de Nero, que mandou incendiar Roma, porque ele bebia num cálice de chumbo, sempre. E com isso, com o passar do tempo, pode ocorrer a demência por conta da contaminação desses cálices, né? Por conta do chumbo. Então, os metais pesados, eles vão estar associados com algum tipo de problema, né? Assim como, lógico, eles também têm sua utilidade para nós, né? E também, o que a gente faz com esse metal pesado? O que eu vou fazer com ele depois de ter utilizado algum desses tipos de metal pesado? E a gente vai ver que existem metais que a gente utiliza já no dia a dia, metais pesados, e que são mais comuns até do que a gente imagina, né? E sendo que o próprio alumínio que é usado nas panelas é considerado um metal pesado, ou mesmo a panela, né, a antiga que você pode e ainda existem, né, de cobre, que também é considerado um metal pesado. Então a gente também tem que saber o que fazer, porque o descarte é muito importante. O problema às vezes não é usar, mas saber descartar. O que vem a ser um metal pesado? O metal pesado são aqueles que a gente diz que são bioacumuláveis ou biomagnificáveis. Nossa, que palavra enorme, né? Sim, bioacumulação tem a ver com o quê? Com o processo de acumulação durante o tempo. A, o metal pesado ele vai se acumulando no organismo e a pessoa, ou o animal, ou a mesma planta, vão acumulando ele durante o tempo, durante a sua vida. E eles não saem mais desse organismo. E isso que pode comprometer a saúde de um organismo. No caso aqui na bioacumulação, a gente tem o peixinho, né? Em que ele vai, com o passar do tempo, ele vai comendo mais, por exemplo, fitoplâncton e vai é, recebendo essa carga de metais pesados durante a vida dele, né? E qual a diferença da biomagnificação? A biomagnificação são espécies é, comendo uma outra, né? Se alimentando uma da outra, em que uma espécie vai se alimentando da outra e cada vez que uma espécie ela se alimenta da outra, ela vai acumulando mais no seu organismo, vai acumulando mais desses metais pesados. Ah, o metal pesado não tem uma definição exata para a partir de qual elemento, a partir de qual elemento que ele é considerado um metal pesado. Por exemplo, eu coloquei até aqui que o número atômico ele pode ser o 22, a partir do 22, pode ser a partir do 29, né, que é o cobre, e sem ter exatamente um limiar para isso, porque o importante são os efeitos que eles podem causar nos seres, né? Até mesmo hoje se considera o lítio, que é um metal super leve, um número atômico super baixo, ele é considerado também um metal pesado, né? Quer dizer, na verdade, se trata mais de você acumular ele no organismo e você não poder mais se livrar dele. Aqui a gente tem uns metais considerados metais pesados, né? E, e que podem causar problemas no nosso organismo. Bom, o alumínio todo mundo conhece, é extraído da bauxita, e ele é usado em utensílios em geral, como na panela, né? Por exemplo, o mais comum, né? Foi papel alumínio e por aí vai. Ah, ele pode atrapalhar no transporte de outros
nutrientes dentro do organismo. Já o chumbo, que é extraído da galena, é usado em baterias, esmaltes, cerâmicos, etc., né? Que pode causar a demência e o câncer, como eu falei anteriormente, né? Sobre o chumbo. O mercúrio é usado na mineração principalmente, né? Hoje, na mineração de ouro, por exemplo, de metais preciosos, além de certos tipos de bateria que ainda usam o mercúrio. Pode causar problema de locomoção, problemas renais, tumor, problema no coração, uma série de problemas. O cádmio, que é muito comum no cigarro, no refino de outros materiais, porque ele é associado geralmente ao chumbo, ao zinco e ao cobre também. Então, quando você está refinando eles, você também vai ter a emissão do cádmio. Ah, ele pode causar hipertensão, descalcificação e câncer, entre outros. O que é mais importante de tudo? O mais importante é saber descartar. E os metais eles têm local próprio para sua reciclagem. Os metais eles vão poder ser reciclados indefinidamente, porque os metais eles têm essa característica. E desde que a gente sempre respeite onde você deve descartar. Cada uma das prefeituras sabe dizer onde fica os locais mais apropriados para o descarte, né? E, inclusive as placas, por exemplo, os celulares, essas placas mãe, uma placa mãe que é colocada bem aqui, são muito tem metais preciosos, incluindo ouro, tá? E entre outros metais exóticos, como o índio, por exemplo, que tem muito na tela dos celulares. Então, o importante, além de ser uma coisa importante para o meio ambiente, é uma coisa importante para a sua saúde.